Desafios da Soja veio até a Expo Direto Cotrijal e nós convidamos o professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Anderson Nunes, para falar a respeito do manejo de plantas daninhas. Estamos encerrando então o ciclo da produção de soja e é um momento que a gente pode começar já a pensar na próxima safra de verão, né? Quais são as atitudes que o produtor deve tomar a partir de agora com relação ao manejo de plantas daninhas? Com relação ao manejo de plantas daninhas, o ideal é que ela seja pensada a longo prazo. Então, é muito importante já iniciar algumas ações agora com relação à próxima safra. Nesse primeiro momento, o agricultor ele pode pensar na questão da dessecação pré-colheita, aonde que ele vai uniformizar a cultura da soja, que uma vez que em função da seca essa cultura está desuniforme, então a uniformização é muito importante para a colheita, e nesse momento o agricultor ele pode pensar já no controle de algumas plantas daninhas de difícil controle. E aí depois disso ele pode levar em consideração o manejo outonal, que é muito importante para algumas plantas daninhas de hábito rasteiro, como por exemplo trapoeraba, corda de viola, poaia branca. São algumas plantas daninhas que, com a retirada da cultura, elas ficam expostas ao ambiente e o agricultor tem uma série de possibilidades de uso de diferentes herbicidas. Voltando um pouco ali na questão da dessecação da soja, a gente tem visto esse ano uma infestação muito grande, muita sobra de plantas daninhas como a buva, por exemplo. É possível fazer o controle nesse momento agora, na pré-colheita? É possível, né? Entretanto, o dano causado pela competição ela já está instalado. E ainda boa parte dessas plantas já produziram sementes. Então essa estratégia vai visar reduzir um pouco a produção de sementes. Mas com certeza é possível, tem que levar em consideração os herbicidas que são utilizados na dessecação. E um outro ponto importante é pegar as plantas daninhas que estão lá embaixo, né, na entrelinha. E aí, nesse caso, tem que levar em consideração a tecnologia de aplicação. E na sequência, professor, esse ano é um ano que a gente vai produzir bastante trigo, né? Quais são os cuidados aí que o produtor precisa ter e como isso pode contribuir, então, para o manejo? Entre a colheita da soja, o manejo outonal e a semeadura do trigo, é importante ter um espaço para a cultura de cobertura. Normalmente se faz essa cobertura com nabo, né, uma cultura bem interessante, porque ela vem adicionar um controle de plantas daninhas através do manejo cultural. Nós não podemos focar somente na questão do herbicida, né? Nós temos que focar também em não deixar espaço para as plantas daninhas, utilizar herbicidas de diferentes mecanismos de ação, diferentes formas de aplicação, para que a gente consiga, de certa forma, não utilizar somente os mesmos herbicidas que levam a problemas de resistência. E aí, depois da instalação dessa cobertura com nabo, o agricultor vai fazer o manejo dela, a dessecação, vai fazer a semeadura do trigo, e aí é muito importante usar herbicidas pré-emergentes no trigo, principalmente focando em azevém, que é a principal dificuldade, e dentro do trigo ele tem uma oportunidade muito interessante do controle da buva, porque o principal fluxo da buva, a buva problemática, ela se dá no inverno. Então qual que é o problema dessa buva do inverno? É que se ela não controlar dali, vai chegar lá no momento de dessecação pré-semeadura da soja com um porte muito alto e aí os herbicidas não vão funcionar direito. Então esse é um ponto muito importante com relação à buva, é manejar essa buva dentro do trigo. Temos a opção de alguns herbicidas, nós temos também agora a opção de algumas cultivares de trigo Clearfield, onde permite aí usar alguns herbicidas, né, que tanto vão melhorar o controle de azevém, podem ajudar em associação com os outros herbicidas para a buva. Então são essas algumas opções. E aí, né, no momento de colheita desse trigo, ele pode fazer o uso, ele deve fazer o uso da opção de dessecação pré-colheita do trigo. E aí tem que levar em consideração de novo a tecnologia de aplicação, porque eu vou ter buvas pequenas sobre esse trigo e tem que fazer com que esse herbicida chegue até lá. Depois disso, obviamente, vem a questão da semeadura da soja. É muito importante ele plantar no limpo qualquer uma dessas culturas e fazer um uso de pré-emergente aí
focando nas principais plantas daninhas problemas, né? Que normalmente são a buva. Entretanto, nós temos visto um aumento considerável de caruru e também algumas regiões específicas do estado com relação à losna ou à cravorana. Como que as tecnologias de mapeamento de plantas daninhas podem contribuir nessa estratégia de manejo? Muito bem. O mapeamento de plantas daninhas é uma estratégia bem interessante em alguns momentos, né, não em todos, porque tem alguns momentos que eu vou ter a ocorrência basicamente em toda a área, né, e aí a aplicação ela é em área total, mas tem algumas situações, alguns momentos onde o mapeamento ele faz uma diferença muito grande, porque em vez do agricultor utilizar o herbicida na área total, ele vai fazer aplicações específicas em pontos onde que a planta daninha está ocorrendo. E isso, os resultados iniciais já em nível de agricultor, têm mostrado numa média a redução de 60% do volume aplicado. Então, é uma estratégia interessante, uma redução considerável que ajuda o agricultor a reduzir os custos de operação. Obrigado então, professor, por esses esclarecimentos aos desafios da soja e nos encontramos numa próxima. Eu que agradeço a oportunidade e a audiência do Destaque Rural.